Senhoras e senhores, o que parecia impossível porque não tinha sentido nenhum aconteceu. O Lionel Messi acabou de ser eleito o melhor do mundo também no prêmio The Best. É totalmente absurdo. Assim, não dá nem pra explicar, mas eu vou tentar explicar. Vem comigo aqui porque esse vídeo promete. Olha só, pessoal, começando do começo, antes da gente falar do Messi, vamos falar das outras premiações porque o prêmio do Messi é totalmente absurdo, mas nem todos são. Pra começar aqui, tivemos hoje o The Best, que antes de mais nada, é importante, caso você não saiba, que o The Best é diferente da Bola de Ouro. Eu falo isso porque talvez vai ter gente que não sabe, tá ligado? Então, Josão, mas o Messi acabou de ganhar a Bola de Ouro, o que é isso que ele acabou de ganhar hoje? São prêmios diferentes, tem o prêmio da Bola de Ouro, que é prêmio de melhor do mundo, que é da France Football, e tem o prêmio que também é de melhor do mundo, só que da própria FIFA, que é o The Best, que é o que aconteceu hoje. E no prêmio The Best, eles tiveram a premiação aí de melhor técnico da temporada que, olha só, qual que é o período que é avaliado aqui? Depois da Copa do Mundo não está em jogo, depois da Copa até o final da Champions League. E aí, óbvio, dentro deste período, não tem outro, é ele, o careca Pep Guardiola. Aqui, totalmente certo, não tinha como errar, assim, teria que fazer um esforço completamente absurdo para achar outro treinador, e esse esforço não foi feito. O Pep Guardiola é merecidamente eleito o melhor técnico do mundo. Na temporada passada, quem tinha sido eleito, quem tinha ganhado o prêmio do The Best como o melhor treinador do mundo, tinha sido o Scaloni, da Argentina. Eu achava que naquela época, talvez, o Ancelotti merecia, porque tinha ganhado a Champions League, tinha ido muito bem com o Real Madrid, mas por causa da Copa, que até então estava sendo avaliada, e presta atenção, a Copa não está mais em jogo. Enfim, acabou levando o Scaloni, e aí o Ancelotti ficou, né, de banco e tal. Eu votaria mais no Ancelotti do que no Scaloni. Ganhou o Scaloni, não era absurdo, agora ganha o Pep Guardiola. O Pep Guardiola, eu já falei aqui no canal, eu falo com todo mundo que me conhece, que assim, provavelmente o cara que eu acredito que seja o maior técnico da história do futebol. Claro que eu não vi o futebol como um todo, eu não vi o futebol desde o primeiro jogo que existiu. Tem muita gente que fala do Cruyff, por exemplo, que é um treinador que eu não vi porque eu não tenho idade para isso, mas do que eu vi e do que a gente entende da história do futebol, eu imagino que esse careca aqui, o que não tem de cabelo tem de habilidade como técnico, eu imagino que ele seja o melhor técnico do mundo da história. Hoje eleito o melhor do ano, nem sempre o melhor no futebol vence. Eu acho que na temporada passada, se você me perguntasse, Josão, quem que é o melhor? O melhor eu já falaria Guardiola. Agora, quem era o mais merecedor por causa de títulos? Naquela temporada não tinha como ter sido Guardiola, agora tem. Ele ganha a Copa da Inglaterra, ele ganha a Premier League e ele ganha pela primeira vez na história a Champions League com o Manchester City. É a segunda vez que ele consegue uma tríplice coroa, ele tinha conseguido isso na época de Barcelona, agora ele consegue no City, e no City tem um gostinho um pouco diferente, um gostinho de talvez ter sido algo ainda mais fora da curva, porque o Barcelona ganhou a Champions naquela tríplice coroa, mas já tinha ganhado outras vezes. O City não, o City finalmente consegue isso, finalmente atinge esse objetivo, e atinge com esse cara aqui, que já tinha batido na trave, que perdeu na final pro Chelsea, mas agora ganha da Inter de Milão e merecidamente é eleito o melhor treinador do mundo. Você discorda disso? Não, porque você é um ser humano racional. Então vamos dar sequência aqui. O primeiro prêmio completamente certo, mas esse aqui já era óbvio, todo mundo sabia que seria o Pep Guardiola. Dando sequência, agora que a gente tem polêmica. A escalação, os 11 melhores, o time ideal. Qual seria o melhor time do mundo desta temporada? Lembrando, a Copa não conta. É depois da Copa até o final da Champions League. Então a gente começa com o Courtois, já não entendo. E assim, no ano passado, o melhor goleiro do mundo tinha sido eleito o Emiliano Martínez, o Dibu Martínez da Argentina, por causa da Copa. E aí, naquele ano passado, eu falei, eu acho que era para ser o Courtois. Por quê? Porque naquele ano o Courtois tinha feito aquela Champions League maravilhosa com destaque principal daquela final. Lembra daquela final de Champions League que o Real Madrid ganhou do Liverpool? E assim, o Courtois foi o melhor em campo? Foi literalmente eleito o melhor em campo? Então, naquele ano eu acho que ele era para ter sido coroado como o melhor. Não foi. Por causa da Copa, em ano que tem Copa, as premiações individuais sempre viram uma bagunça e acabou que o Courtois não foi. Neste ano de agora, eu não entendo o Courtois. Eu acho ele um grande goleiro, mas eu acho que a temporada do Ederson foi melhor. E pra mim, o Ederson era pra ter entrado nesta lista aqui. Mas tudo bem, Courtois também é muito bom, tá machucado recentemente. Eu acho que ele é o melhor goleiro do mundo, mas é o mesmo esquema do que eu tava falando do Guardiola. Ele é o melhor goleiro do mundo, assim, de qualidade.
Mas merecimento, questão de conquistas e títulos e tal, atualmente eu acho que o Ederson merecia estar aqui. Mas enfim, o Ederson vai aparecer daqui a pouco no vídeo. Vem comigo aqui. Dando sequência, a gente tem Kyle Walker e Rubem Dias. E aí a gente começa a ver os vários jogadores do City que vão aparecer na seleção ideal, na seleção de melhores jogadores do mundo. E por que tem muito jogador do City? Porque o City ganhou tudo. Então a gente tem o técnico do City aparecendo e vai ter muitos jogadores. Aqui para fechar, mais um zagueiro que não chega a ser exatamente só zagueiro, que é o Stones. E eu gosto muito, e eu queria frisar aqui o Stones, porque ele não vai ser um cara muito falado, porque, né, ele não é o Haaland, ele não é o De Bruyne. Mas eu gosto muito do Stones e a temporada que ele fez é muito boa, porque na mão do Guardiola, que é um gênio, ele virou um cara que era praticamente volante. Então ele era um zagueiro bom e um volante muito bom também. E assim, se um cara consegue cumprir duas funções com excelência, meu Deus do céu, é um baita jogador que você tem em mãos. E apesar de não ser muito falado, o Stones, ele era esse cara. Ele cumpria duas funções com muita qualidade. E assim, Guardiola. Os caras caem na mão do Guardiola e vira, sabe, gênio da bola. Meu Deus do céu. Enfim, o Stones está aqui, mais um jogador do City. Dando sequência, Bernardo Silva, também do City, Bellingham e De Bruyne. Bellingham, não por causa do que ele fez no Real Madrid, por causa do que ele fez no Borussia Dortmund. Vamos lembrar que a premiação lembra, lá na final da Champions. Enfim, e para fechar, Messi, Haaland, Mbappé, Vinícius Júnior. Antes que eu esqueça, Vinícius Júnior, o único brasileiro na lista do time ideal dos 11 melhores do mundo. No ano passado, a gente tinha tido só um brasileiro, se eu não me engano, que era o Casemiro. O Casemiro não tá mais, mas tá o Vini aparece aqui. O Vini, normalmente, ele é meio, sabe, deixado de lado nessas premiações, e pelo menos ele apareceu aqui. Era para ter aparecido em mais lugares. Mas aqui pelo menos aparece, é o único brasileiro, pelo menos a gente tem um. Vamos torcer para ano que vem ter mais, ou pelo menos ter um de novo, porque o futebol brasileiro vem em queda, pelo menos nessas premiações, né? E aqui agora, velho, a gente tem que primeiro pontuar a ausência no meio de campo dele. O Rodri. O Rodri, para você que não acompanha muito mesmo o futebol internacional, o futebol da Inglaterra, o Rodri é um monstro da bola, mas é muito bom jogador. No ano de 2023, tem quem diga que foi o melhor do mundo. Então você vê o peso. E aí você vai falar, não, melhor do mundo, calma lá, tá exagerando. Não tem sim, tem galera que eu realmente respeito e que entende mais de futebol do que eu, que fala que o Rodri foi o melhor do mundo. E aí, beleza, ele não tá nem citado no top 3, né, da premiação de melhor jogador do mundo, mas isso eu entendo. Agora, ele não ser nem citado no time, aí não tem como. Aí faltou gente. E se faltou espaço pra ele, é porque tem gente aqui que não era pra estar aqui. E aí eu tô falando de Messi. O Messi, vamos começar aqui que o Messi não jogou nada esse ano. Eu vou guardar o discurso pro finalzinho, fica aqui comigo. E se você acha que o Messi merece, fica aqui. Mas enfim, eu tiro o Messi e coloco o Rodri. Ou então eu tiro o Bellingham. Porque o Bellingham também já jogava bem no Dortmund, mas eu acho que a melhor fase da carreira do Bellingham é justamente agora, no Real Madrid, que não conta ainda para votação. Então, assim, tudo isso que o Bellingham tá fazendo agora vai ser coroado no ano que vem. Então, talvez poderia ou tirar o Messi ou tirar o Bellingham, tá ligado? Mas, assim, o que não poderia acontecer é deixar o Rodri de fora. Isso não existe, é um dos melhores jogadores do mundo e ele não tá nem listado aqui. Basicamente, são esses os apontamentos que eu tinha para fazer. Boa, pelo menos tem um Vinícius Júnior aqui de brasileiro. O Messi é absurdo, a falta do Rodri também é. E o Stones, cara, o Stones, da hora de ver ele aqui, porque é um jogador que não é tão falado, mas eu particularmente me surpreendi muito ano passado com ele. Dando sequência, pessoal, a gente tem um prêmio que ele era pro Vinícius Júnior, mas como o Vinícius Júnior não compareceu presencialmente, virou um prêmio para a seleção brasileira, que é um prêmio de combate ao racismo. Você quer um prêmio de fair play, é basicamente quem fez a melhor ação do ano. Se eu não me engano, ano passado quem levou foi o Kjaer, que tinha ajudado o Eriksen naquela vez que ele passou mal. Se eu não estiver enganado, é isso. Agora vence o Vinícius Júnior e aí, velho discurso, velho racismo, tá ligado? Infelizmente, o papel mesmo. O que o Vinícius Júnior fez? Você pode pensar, assim, o combate dele com o bagulho todo dia, toda hora. Ontem a gente teve um El Clássico, teve vídeo aqui no canal, o Vinícius Júnior fez um hat-trick e sempre que ele se destaca de alguma forma, mesmo que positiva, mesmo que as manchetes falem sobre os vários gols que o Vinícius Júnior fez, vai ter notícias sobre, olha só, de novo ele tá sofrendo racismo.
Toda vez acontece. Esse ano que passou foi marcado pela seleção jogar de preto. E pra você que não sabe, o Brasil já teve outros momentos que chegou a ter o design feito de uma camisa preta, que inclusive é muito bonita. Mas nunca foi permitido a seleção brasileira entrar em campo com o uniforme todo escuro. E esse ano foi justamente uma forma de sinalização ao combate a tudo isso que tá rolando. E aí o grande nome disso tudo é o Vinícius Júnior. O Neymar, só pra variar, tava machucado naquela época. E o Vini, ele foi a cara da coisa toda desse jogo do Brasil de preto. Ele vestiu a camisa 10 porque o Ney não tava. E aí o Vinícius Júnior é premiado. Na ausência dele, foi lá o pessoal jogadores que já passaram pela seleção brasileira receber. Isso aqui é um prêmio que é meio triste ter que existir isso. Vamos dar sequência porque, enfim... Parabéns ao Vinícius, o combate dele é realmente, sabe, notório. Agora é foda que mesmo quando o cara faz um hat-trick, enfim, vamos dar sequência, pessoal, porque na sequência a gente vai voltar a falar de coisa boa e brasileiro sendo premiado. Sempre acontece essa incongruência de, no time ideal, nos 11 melhores jogadores do mundo, a gente tem na seleção o Courtois e aí na premiação de melhor goleiro, o Ederson. Por quê? Porque quem vota é diferente de um e do outro. E aqui eu vejo justiça. É aquilo que eu falei. Eu acho que, estando saudável, o Courtois é melhor que o Ederson. Porém, fato é que o Courtois não esteve saudável em boa parte do tempo. Na verdade, ele até esteve. Mas fato é que o Ederson foi quem ganhou tudo. O Ederson foi quem levou a Champions League, ganhou a Premier League, ganhou a Copa da Inglaterra. O Ederson foi muito importante, principalmente na Champions, na Premier League também, mas na Champions fica muito marcada aquela final, as chances perdidas pelo Lukaku, ele salvando tudo no finalzinho. O Ederson aí, ele é coroado como o melhor goleiro do ano. E eu acho justo, e era o que era para ser mesmo, na seleção de melhores jogadores do mundo ele não tava, mas aqui ele tá, com razão. Acontece que ele machucou esse final de semana, então vai perder alguns meses aí sem jogar, mas excelente goleiro da seleção brasileira. Inclusive aqui ele aparece com a camisa da seleção brasileira, apesar de que não, tipo, pela seleção é o de menos, tá ligado? Pela seleção ele não fez absolutamente nada relevante. O prêmio foi ganhado por tudo que ele fez com a camisa do Manchester City. Dando continuidade, agora o bagulho começa a chegar no ponto mais importante. Primeiramente, a gente tem o que é muito legal, mais um prêmio brasileiro. Eu falava sobre, na escalação, na seleção ideal, a gente ter poucos brasileiros, mas tirando isso da frente, na premiação como um todo teve bastante brasileiro, assim. A gente tem o Ederson, a gente tem aqui o Madruga, que ganha o prêmio Puskás, uma espécie de Wendel Lira 2.0, e assim, pra quem não viu, vamos ver aqui o gol. Eu acho que não dá problema de direitos autorais, se a gente ver rapidinho, uma bola que bate e rebate, lá no Botafogo de Ribeirão Preto, a bola sobra, ele vira de costas e vira uma bicicleta completamente absurda, um golaço. Tinha outros gols bonitos, tem um de letra que me lembra muito um antigo do Lamela, que chegou a ganhar o Puskás, mas esse de letra de agora não ganhou. Tinha outro também do Ivan, sei lá das contas, já esqueci o sobrenome do chegado, mas ele domina de peito, dá um chapéu, domina de peito de novo e chuta de fora da área. Esse eu acho que, tirando do Madruga, foi o meu favorito, mas tirando do Madruga, porque o dele realmente, assim, clubismos por ser brasileiro à parte, eu acho dele, sabe, o que mais destoa é um gol de bicicleta de fora da área. Irmão, não é todo dia que tu vê isso não, tá ligado? Até no FIFA é difícil fazer esse bagulho. E aqui eu queria só apontar um bagulho. O discurso dele me pegou um pouco. Ele sobe ao palco e começa meio perdido, falando que eu queria ser comprado, mas eu fui vendido, mas depois eu fui comprado. Ele começa meio perdido, só que quando ele começa a agradecer a família dele, e ele agradece ao pai dele que, pai, te chamavam de doido por treinar comigo, mas agora ninguém vai te chamar mais. E mãe, todos os momentos que você chorou por eu estar longe, agora valeram a pena. E ele fala um bagulho que, de fato, ele falando que agora eu tô realmente virando um jogador profissional. Me tocou um pouco, sabe, o maluco ele ainda tá meio deslumbrado com isso tudo, ele tá naquela felicidade de o sonho tá virando realidade agora. O jeito que ele falou da família, o jeito que ele falou principalmente dos pais, sabe, me emocionou um pouco. Brasil, velho, é história de superação com futebol, zero novidade, mas por mais que seja clichê, pegou um pouco pra mim. Se você também se emocionou durante o discurso dele, nós estamos juntos. Saiba que você tem alguém que rolou o mesmo sentimento. Agora, pessoal, a premiação principal da noite. Antes, eu vou só falar um negócio.
você já deve ter percebido que eu não comentei sobre melhor técnico do futebol feminino, eu não vou comentar sobre melhor jogadora do futebol feminino. Por quê, Josão? Porque se eu odeio futebol feminino, se é uma merda? Não, é porque eu não entendo. Eu não assisto, eu não entendo, portanto eu não falo. Beleza? Não quero falar merda, então não vou falar nada. Show de bola? Vamos agora então ao prêmio principal, que é o Messi coroado como o melhor jogador do mundo. Você acha isso certo? Sim. Beleza, pega a rua e vai pro manicômio. Não tem sentido nenhum. É um completo absurdo, é a maior anomalia que eu me recordo de ter acontecido numa premiação individual. Isso aqui é ruim, é absurdo a ponto de descredibilizar essa premiação. Isso aqui passa a valer muito menos, para não falar que não vale nada, porque assim, não tem sentido o Messi ganhar isso. Eu acredito que até o Messi acredita, tanto é que ele nem se fez presente na premiação. Normalmente esses caras são avisados antes, principalmente assim, o prêmio da noite, que é esse aqui, esses caras já vão sabendo o que vai acontecer, e o Messi não foi, o Messi não quis ir, o Messi não estava lá. E aí Haaland e Mbappé também não, mas aí pode ser outra questão, mas o Messi não estava lá. E aí, para não ficar só no o que eu acho, a gente vai ver aqui alguns números, e não tem cabimento, nada explica, e eu já tinha todo um discurso pronto aqui para falar como... Nossa, o Haaland mereceu. O Haaland isso, o Haaland aquilo. Eu tava com o discurso pronto, eu tava com os números aqui. E não vai acontecer porque o Messi que ganhou. Mas antes, vamos tentar entender a votação. Olha só, isso aqui vazou alguns minutos antes de vir à tona. A premiação vazou que o Messi ia ganhar. E eu, até a premiação falar Lionel Messi, eu falei tipo... Não deve ser. Não é possível. E foi possível. O Messi foi realmente eleito. Olha só, quem vota? Quem é que deu esse prêmio ao Messi? Capitães de seleção, técnicos de seleção, a própria mídia, jornalistas especializados. Eu queria saber quem que é essa galera especializada. E aí, o quarto ponto é aberto aos fãs para votar. Primeiro que aberto ao fã sempre vai dar doideira, né? Isso aqui a gente tem que desconsiderar. Mas olha só, nos treinadores, nos técnicos de seleção, a maioria votou no Haaland. Fizeram o voto certo. E aqui eu já adianto pra você, o Haaland era o meu voto. O Haaland era o merecedor disso. Eu acho que todo mundo concorda. Mas, como deu empate, se você somar mídia, técnico, jogador e treinador, deu empate. Como deu empate, o voto que mais pesa é de capitão de seleção. E os capitães votaram em Lionel Messi. Aí eu te pergunto, o que o Messi fez depois da Copa? E eu já te respondo, absolutamente nada. Se você lembra, o Messi voltou pro PSG depois da Copa em ritmo de férias. Ele não estava jogando nada, ele não estava se importando com nada, e com razão, ele tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo. Ele não precisava mostrar e provar mais nada pra ninguém. Ele voltou em ritmo de eu não tô nem aí. E aí, depois de jogar absolutamente nada do PSG, ele se muda pros Estados Unidos e ele tá agora na MLS. Ele tá no futebol dos Estados Unidos. Ele não fez absolutamente nada. Se o Messi merece aqui, o Cristiano Ronaldo tem que estar na próxima. Porque a Arábia, o Cristiano não tem cabimento nenhum. O Messi simplesmente não mereceu. E aí, se você olhar os números comparando aqui, olha só. Aqui tem os números de, gols. Nesse período analisado. O Haaland fez 34 gols. O Messi fez 24. E o Mbappé fez 27. O Messi em gols é o que menos tem número entre Haaland, Mbappé e Messi. O Mbappé não fez nada grandioso depois da Copa, mas mesmo assim tem mais número que o Messi. E aí em assistência, o Haaland tem 7, o Mbappé tem 5, o Messi tem 8. O Messi em assistência só tem uma a mais do que o Haaland. O Haaland que é conhecido por não tocar a bola pra ninguém e sempre finalizar pro gol e fazer gol. O Haaland ganhou a Champions League e foi artilheiro. O Haaland ganhou a Premier League e foi artilheiro. E o Haaland ganhou também a Copa da Inglaterra. Olha só, tem até os números aqui. O Haaland, na Premier League, no campeonato inglês, ele fez 36 gols em 35 jogos. Ele fez mais gol do que jogo. No maior campeonato e mais disputado campeonato nacional do mundo. Ele fez mais gols do que jogos. Ele tem maior número de gols do que jogos. Na Champions League, apesar da reta final da Champions ele não ter marcado, mesmo assim ele termina o campeonato com 12 gols, sendo artilheiro e campeão. E o Haaland não é eleito o The Best. Completamente absurdo. Na hora que anunciam a premiação pro Messi, a câmera vai no pai do Haaland, que estava presente, e ele faz uma cara de, sabe, não gostei, e com razão.
O Haaland foi roubado hoje. O Haaland seria o jogador mais jovem a ganhar um The Best desde o próprio Messi em 2010, quando ganhou com 22 anos. Não aconteceu. O Haaland é roubado. Esse prêmio vale muito pouco. O prêmio da FIFA já vale menos do que a bola de ouro. Sempre foi assim, sempre vai ser. Mas depois de hoje, eu acho que perde ainda mais o valor. E se a explicação é porque a votação acontece assim assado, o absurdo que aconteceu hoje é grande o suficiente para você considerar mudar o formato da votação. Porque ela deu errado. Porque o Messi não merecia. E o Messi concorda com isso. Tanto é que provavelmente por isso ele não foi. O Haaland foi roubado. Um completo absurdo. O Messi não merecia. Eu vou ficando por aqui, comenta aí o que você achou. Daqui a pouco eu vou fazer live lá no Twitch. Se quiser colar, primeiro link da descrição. Completamente absurdo.